Olá, meu nome é Amanda Andrade e eu vou falar na videoaula de hoje novamente sobre a evolução das ideias da física na Idade Média. Só que nesse vídeo o assunto vai ser um pouquinho mais aprofundado do que no vídeo anterior. Então vamos aos objetivos da aula. A aula tem como os seguintes objetivos: abordar as origens e evoluções das ideias conceituais da física na Idade Média, apresentar as teorias e descobertas que são essenciais para a física até os dias atuais, refletir sobre a importância das contribuições dos filósofos ao decorrer de cada período relacionado com a física na era medieval. Vamos iniciar a aula primeiro fazendo uma introdução à Idade Média. Como sabemos, a Idade Média ela foi bastante extensa. Ela iniciou ali por volta do finalzinho do século V e se estendeu até o século XV. Então foram 10 anos, de história e que aconteceram bastante coisas, bastante fatos. Ela ficou conhecida como Idade das Trevas, pelo fato de os renascentistas se colocarem como herdeiros do pensamento e da ciência desenvolvida anteriormente pelos gregos e também pelos romanos. E assim eles fizeram renascer a cultura da antiguidade. E isso não era bom, porque a ideia era progredir, não regredir. Infelizmente, estavam regredindo. Nesse período também houve uma estagnação intelectual que causou um grande impacto na ciência, de modo que esse período foi considerado a época em que a ciência alcançou o nível mais baixo. Só que essa desvalorização da ciência, ela não era atual, já vinha de muito tempo atrás. Santo Agostinho, que era um dos sucessores de Platão, modificou tanto a ideologia do mestre que a sua filosofia ela ficou conhecida como neoplatonismo. E o neoplatonismo tinha como uma das suas principais características o desprezo por todos os ramos da ciência. E com isso dá para a gente perceber a desvalorização que havia para com a ciência. Santo Agostinho, ele também era, para ele, o único tipo de conhecimento desejável era o conhecimento de Deus e da alma. Para ele não havia proveito algum a investigação do reino da natureza. Foi nesse período também que foi a época muito criticada por ser vista como a era em que a ciência não progrediu e o conhecimento ficou limitado. Só que é assim, se for para ver mesmo, houve sim muitas descobertas, teorias formuladas que elas são de extrema importância até os dias de hoje. A ciência entre os árabes. Essa época aqui já tinha havido uma melhora muito grande no quesito valorizar a ciência, A ciência ela foi melhorando gradativamente e também passou a surgir obras voltadas para o ramo da ciência. A exemplo estava o filósofo Filóponos,
que refutou as teorias aristotélicas, fato esse que a gente vai ver mais adiante. Além disso, nessa época, o árabe ele passou a ser a língua dominante, e principalmente na ciência e também na filosofia. E aos poucos foram surgindo feitos importantes, como o fato dos eruditos árabes traduzirem todos os manuscritos gregos. Foi o período também que houve o desenvolvimento da álgebra, que aliás é de extrema importância para os dias atuais. E essa álgebra ela foi desenvolvida por um erudito que era chamado de Al-Khazani. Ele desenvolveu a álgebra a fim de facilitar e também possibilitar novas maneiras de resolver os problemas matemáticos. E devido a esse feito, ele foi considerado o pai da álgebra. Nesse período também foram incluídos os algarismos arábicos, que foi outro fator que facilitou a resolução dos problemas aritméticos. Também desenvolveram a trigonometria esférica e a astronomia ela passou a ganhar mais destaque, visto que passaram a construir objetos para observação astrônoma. Mas ainda assim a ciência ela era pouco valorizada. Só que ao analisar esse contexto, nota-se que a Europa ela estava emergindo lentamente do caos em que estava vivendo. E, consequentemente, a ciência também estava renascendo e estava melhorando gradativamente. O renascimento científico no Oeste. Nessa época da Idade Média, muitas coisas começaram a mudar, começando pela reurbanização da Europa. Com isso, a educação ela melhorou bastante. O principal fator foi o fato de que passou a existir escolas urbanas, visto que anteriormente só havia as escolas monásticas, que serviam basicamente para formar monges. O currículo ele também passou a ser mais variado, já que anteriormente só havia matemática, a medicina, a lógica e a retórica. Agora passou a ter também a teologia, a gramática e o quadrívio, que era a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Nessa época também surgiram as escolas de ensino superior, no qual, depois de muitos anos, foram chamadas de universidades. No princípio, essas universidades elas não possuíam prédios próprios e, portanto, facilitava a locomoção de um lugar para outro. As universidades elas também eram totalmente independentes e os professores eles eram livres para expressar suas opiniões. Só que esses professores eles eram bastante ligados à igreja e devido a isso a teologia ela tinha destaque especial perante as outras disciplinas. Com o passar do tempo, essas universidades elas passaram a ser instituições muito conservadoras, preservando a ênfase na pesquisa religiosa. Foi nesse período também que a filosofia dominante passou a ser a de Aristóteles, visto que anteriormente era a de Platão.
Só que as ideias aristotélicas, elas passaram a entrar em conflito com as doutrinas cristãs. A exemplo estava o fato de ele acreditar no cosmo eterno. Fato esse que negava completamente o ato criativo de Deus. E ao analisar essas teorias aristotélicas, é possível notar que o Deus de Aristóteles, ele movia o mundo, só que ele não intervinha em nada e nem havia lugar algum para fazer milagres. Nesse período do Renascimento, pode-se citar esses dois nomes, Carlos Magno e Roger Bacon. Eles foram bastante importantes para a ciência nesse período. A princípio, vamos falar de Carlos Magno. Carlos Magno, ele retomou o pensamento de Aristóteles e foi ele o primeiro a oferecer uma compreensão clara da filosofia aristotélica para o mundo cristão. Ele também aprofundou os assuntos que ele considerava bem vazios e corrigiu erros que ele considerava na filosofia aristotélica. Ele buscou fundamentar sua filosofia principalmente na razão e também na experiência. E para ele, a ciência não era um conhecimento advindo dos outros. A ciência, para ele, era a busca por compreender os fenômenos naturais. Roger Bacon. Roger Bacon é outro nome muito relevante para essa época. Primeiramente porque ele foi considerado reformador educacional. E ele negou que tanto a razão quanto a autoridade pudessem fornecer conhecimentos válidos, a não ser que esses conhecimentos eles fossem baseados nas ideias experimentais. Aí sim poderiam ser considerados válidos. Ele também fez trabalhos importantíssimos na óptica, no que diz respeito às lentes de aumento e às leis de reflexão e refração. A exemplo disso, as suas pesquisas sobre as propriedades das lentes convexas antecipou a criação do telescópio e do microscópio. O único problema era que Bacon ele pensava qualitativamente e não quantitativamente. E em detrimento disso, muitos autores disseram e afirmaram que Bacon ele só não foi considerado um dos fundadores da ciência moderna devido a isso. Senão, ele teria sido um dos fundadores dessa ciência moderna. A cosmologia medieval. Ela era basicamente baseada nas ideias de Aristóteles, dos circuitos concêntricos. Aristóteles ele dizia que a Terra ela era estacionária. Porém, com o passar do tempo, outros filósofos e estudiosos da época apresentaram a ideia de que havia um movimento rotacional na Terra. Fato esse que acabava indo contra o movimento de rotação diário das esferas celestes. Porém, depois de muito ser debatido e estudado, eles não tiveram como comprovar isso devido
naquela época não ter meios para comprovação desse fato. E com isso eles acabaram aceitando a ideia de Aristóteles de que a Terra era estacionária e que isso acontecia porque era a vontade de Deus. O estudo do movimento na Idade Média era bastante complicado de ser entendido porque ele consistia numa mistura de conceitos. E isso acabava levando a várias interpretações e discussões. Devido a isso, muitos acreditavam em tal coisa e outros estudiosos acreditavam em outras coisas. Tipo, alguns acreditavam que o movimento ele não era algo separado do corpo que se movia, e sim apenas o corpo e os lugares sucessivos que ele ocupava. Já outros estudiosos diziam que o movimento ele era algo inerente ao corpo em que ele ocupava. Aí, depois de muito ser discutido, lá por volta do século XIV, os estudiosos de Merton fizeram uma análise mais objetiva sobre o movimento. Eles iniciaram separando a dinâmica da cinemática, depois trataram a velocidade como um conceito escalar, diferenciaram velocidade de velocidade instantânea e definiram o movimento uniforme e o movimento uniformemente acelerado. O movimento uniforme foi definido como aquele que possui velocidade constante. Já o uniformemente acelerado, como aquele que alcança aumentos iguais de velocidade em períodos iguais de tempo. Outro fator importante nessa época também foi o surgimento de um processo considerável no que diz respeito à representação geométrica de qualidade. E quem fez isso, essa análise mais elaborada, foi Oresme, pois ele usou segmentos de retas para representar a intensidade de uma dada qualidade. Oresme, ele diz que um corpo movendo-se com um movimento uniformemente acelerado percorre a mesma distância em que um dado tempo, que é aquele que ele percorreria, caso se movesse em um movimento uniforme com velocidade igual à velocidade média. Com isso, primeiramente, ele começou o estudo da intensidade de uma qualidade em um ponto de um objeto. Por exemplo, vamos analisar essa primeira imagem. Essa barra, vamos dizer que essa barra aquecida está aquecida tal qual a temperatura aumente uniformemente de uma extremidade à outra. Ou seja, ela é aquecida e sua temperatura ela vai aumentar uniformemente de uma extremidade à outra. A linha horizontal representa o objeto e o segmento vertical em cada ponto da figura vai representar a intensidade do calor naquele ponto. Agora, se a gente considerar um corpo em movimento com a velocidade que varia no tempo, a linha horizontal neste caso seria a duração do movimento e a velocidade iria ser representada na vertical. Já nessa figura 2, que é nessa que está do lado da primeira,
representa a velocidade uniforme, no qual todos os segmentos verticais são do mesmo comprimento. Já nessa de baixo, na terceira imagem, essa figura ela representa um movimento uniformemente acelerado. Nessa próxima figura, representa o diagrama usado por Oresme para demonstrar o teorema da velocidade média. Essa demonstração ela é simples. O movimento no primeiro caso ele vai ser representado pelo triângulo A, C e B. E sua velocidade média será representada pelo segmento ED, que está constante na vertical. O movimento no segundo caso ele é representado pelo triângulo AFGB. E a distância percorrida ela vai ser proporcional à área. E por fim está a dinâmica. E na dinâmica está presente todos esses pensadores, alguns filósofos, matemáticos, que foram extremamente importantes no que diz respeito ao movimento de um projétil. A princípio, vale ressaltar que no quesito movimento, naquela época, era muito difícil de relacionar o movimento de uma maneira hipotética, né? Sem fazer qualquer tentativa para relacionar com os movimentos reais da natureza. Mas é justo dizer que naquela época seria muito difícil, por exemplo, determinar experimentalmente se um dado movimento era uniforme acelerado ou não, por falta de meios, que eles não tinham meios para comprovar tais teorias. E por isso o movimento era visto só hipoteticamente. Entrando agora na visão desses pensadores, vamos iniciar pelo Philoponos. Philoponos, ele discordava da ideia de movimento de um projétil que Aristóteles apresentou, rejeitando a ideia de que era o ar que fornecia a força motora para o projétil. Em virtude disso, se tornou o maior crítico da época das ideias aristotélicas do movimento e da impossibilidade do infinito, do vazio e também da eternidade. Philoponos ele utilizou argumentos teóricos e experimentais para concluir que o meio ele só pode resistir ao movimento, mas ele nunca poderá sustentá-lo. Já no que diz respeito à queda dos corpos do ar, ele examinou experimentalmente que o tempo de queda não é proporcional ao peso, diferenciando ainda mais do pensamento aristotélico. No entanto, ele afirmou que são praticamente iguais a essa proporcionalidade. A seguir está Avicena. Avicena ele modificou a teoria do impeto, introduzida anteriormente por Philoponos, e a princípio ele concordou que o impulso era dado ao projétil pelo lançador. Só que, diferentemente de Philoponos, ele acreditava que era uma virtude temporária e que diminuiria mesmo estando no vácuo. E ele afirmava que necessitava de uma força externa.
A exemplo está a força do ar. Por fim, depois de estudar bastante, de pesquisar, Avicenna ele concluiu que a força ela dependia do peso. Francisco de Machia. A teoria do movimento de um projétil apresentado por Machia, ela foi denominada por Virtus Derelicta. Essa teoria apresentava a ideia de uma força temporária e autodissipativa, capaz de mover um corpo contrariamente à sua inclinação natural. Nesse processo, o ar ele continuava a exercer um papel subsidiário, pois quando um corpo ele era colocado em movimento, o ar em volta, segundo Machia, recebia também uma força impressa que ajudava no movimento do corpo. Mais adiante está Jean Buridan. E Jean Buridan ele foi o que apresentou a ideia mais elaborada sobre o movimento de um projétil. A sua teoria diz que um projetante ele transfere ao projétil uma qualidade permanente que ele denominou como impactus. O impactus era uma força motriz interna que era ligada originalmente ao corpo pelo agente que o colocou em movimento. Além disso, o impactus era o responsável pela continuação do movimento do projétil. Ele diz também que o impactus ele é proporcional à velocidade e à sua quantidade de matéria. Uma coisa interessante é que Oresme, que foi falado anteriormente, ele continuou o trabalho de Buridan, mas ele acreditava que o impactus ele se consumia por si mesmo e ele dependia da aceleração e também da velocidade do corpo. Mesmo os adeptos a essa teoria do impactus, eles acreditavam que um projétil ele se movia em linha reta até que essa força tivesse exaurido e aí só então ele se curvava rapidamente, se curvava rapidamente e caía verticalmente para o solo. A partir daí, um resultado interessante foi apresentado por Thomas, que era um matemático do Colégio de Merton. Ele afirmou que dois corpos homogêneos de tamanhos diferentes e, consequentemente, com pesos diferentes, cairiam no vácuo com velocidades iguais. E isso acontecia devido ao fato de que as unidades de matéria de um corpo homogêneo são iguais. E, portanto, cada unidade da matéria tem a mesma razão, tanto entre a força motora e a resistência interna. E foi Thomas que afirmou e foi o primeiro a fazer uma análise matemática detalhada do movimento. Com isso, ele procurou apresentar uma relação entre força, resistência e também velocidade. E bom, enquanto para Aristóteles a natureza entre as forças, resistência e velocidade, e a natureza da resistência era algo obscuro, Thomas ele a considerava como uma força.
E bom, gente, essa foi a aula. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham entendido também como esse período da Idade Média foi de extrema importância para a física, para a ciência, e apesar de ela ter sido considerado um período ruim, até sido chamado como Idade das Trevas, ela foi sim um período que trouxe grandes contribuições e teorias que, lógico, que mais tarde foram mais elaboradas, foram analisadas e feitas mais corretamente, mas que surgiu naquele período. Então, é necessário que demos o devido valor a elas. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e quero agradecer pela atenção. Até o próximo vídeo.